Felipe, você já se perguntou como o Elasticsearch consegue encontrar uma palavra específica entre bilhões de documentos em milissegundos? Isso parece mágica. Ótima pergunta, Code. O Elasticsearch é um motor distribuído de busca e análise baseado no Apache Lucene, feito para armazenar, pesquisar e analisar grandes volumes de dados em tempo quase real. E a mágica está na forma como ele organiza os dados internamente. Tempo quase real? O que isso significa exatamente? Estamos falando de segundos, milissegundos? Quase sempre em torno de 1 segundo após a indexação. O segredo está no ciclo de refresh. Por padrão, o índice é atualizado a cada 1 segundo, tornando novos documentos pesquisáveis rapidamente sem travar as operações de escrita. É como ter um bibliotecário super eficiente organizando livros em tempo real. Mas como ele encontra texto tão depressa? Imagino que não seja simplesmente lendo documento por documento. Exato. O grande truque é o índice invertido. Em vez de mapear documento para palavras, como você faria normalmente, ele mapeia cada palavra para uma lista de documentos que a contém, junto com posições e frequências. É como ter um índice remissivo gigante de um livro mais turbinado. Interessante! E como ele decide qual resultado é mais relevante? Aí entra o algoritmo BM25 para calcular pontuação de relevância. Ele considera a frequência do termo no documento, a frequência no corpus todo, o tamanho do documento e outros fatores. É matemática pura trabalhando para dar os melhores resultados primeiro. E o texto cru que entra no sistema, ele é processado de alguma forma antes de ser indexado? Absolutamente. Aqui entra o conceito de analyzer, um pipeline que normaliza e tokeniza o texto. Ele remove pontuação, converte para minúsculas, aplica steamers para reduzir palavras ao radical, remove stop words e pode até aplicar sinônimos. Isso determina exatamente como você vai encontrar e ser encontrado. Entendi. E onde exatamente esses dados processados ficam armazenados? Em arquivos, tabelas? Como funciona? O documento JSON entra em um índice. Cada campo tem um mapeamento específico. Text para busca full text, keyword para termos exatos, além de tipos numéricos, date, geopoint e geoshape, até dense vector para busca vetorial. É como ter diferentes tipos de gavetas organizadas para diferentes tipos de conteúdo. Falando em organização, como isso tudo escala para múltiplos servidores? Deve ser complexo coordenar tudo isso. Aí tá a beleza da arquitetura distribuída. Um cluster Elasticsearch tem vários nós. Cada índice é particionado em shards primários e cada shard pode ter réplicas. Os shards são basicamente índices Lucene independentes, e as réplicas garantem tolerância a falhas e aumentam a capacidade de consulta. Como um documento novo chega até o shard correto? O sistema usa um hash do ID do documento ou de um campo de roteamento personalizado para determinar o shard primário de destino. O documento é indexado no shard primário, depois replicado para os shards de réplica e fica pesquisável após o próximo refresh. É um processo bem orquestrado. E na hora da busca? Quem coordena a consulta entre todos esses shards espalhados? O nó que recebe a consulta vira o coordenador temporário. Ele envia a query para todos os shards relevantes. Cada shard retorna os seus top K resultados locais na query phase. Depois, o coordenador mescla os resultados e, se necessário, busca os campos completos dos documentos vencedores na fetch phase. Tenho ouvido muito sobre IA e busca semântica. O Elasticsearch suporta isso? Sim, com o tipo Dense Vector e o algoritmo HNSW, você pode fazer busca KNN aproximada para busca semântica. Muitas implementações modernas usam abordagem híbrida, combinam BM25 tradicional com vetores semânticos, usando técnicas como Reciprocal Rank Fusion para melhorar a relevância dos resultados. A linguagem de consulta é só aquele JSON complexo ou tem outras opções? Além do tradicional Query DSL em JSON, temos agora o ESQL, uma linguagem similar ao SQL para consultas e pipelines de transformação. Também tem suporte robusto a agregações para analytics, simulação de joins via terms e filters e funcionalidades específicas para time series com data streams. E como gerenciar datas ao longo do tempo? Storage pode ficar caro rapidamente. Para isso existe o Index Lifecycle Management, ILM. Você pode configurar políticas de rotação automática e migração entre camadas Hot, Warm, Cold e Frozen. Os Searchable Snapshots permitem consultar dados em storage barato e frio. Assim você mantém históricos enormes com custo controlado.
E se eu tiver múltiplos data centers ou clusters separados? O Cross-Cluster Search permite consultar dados remotos de forma transparente, como se fosse um único cluster. Já o Cross-Cluster Replication copia índices de um cluster líder para seguidores, perfeito para disaster recovery e proximidade geográfica dos dados. Falando em questões práticas, e a segurança? E a licença tem algo importante a saber? Segurança inclui controle de acesso baseado em papéis, TLS end-to-end e logs de auditoria completos. Sobre licenciamento, versões atuais são o Source Available sobre Elastic License, não mais Apache 2.0. Se você precisa de algo totalmente open source e Apache 2.0, existe o fork OpenSearch da Amazon. Quais são os casos de uso mais comuns que você vê na prática? Os principais são busca full text em e-commerce e catálogos de produtos, observabilidade e análise de logs em tempo real, CIEM para detecção de ameaças de segurança, business intelligence com agregações e dashboards, análises geoespaciais com GeoPoint e GeoShape e monitoramento de métricas de aplicações. Tem algumas dicas de boas práticas para modelagem de dados? Claro, escolha mapeamentos corretos, text versus keyword, use multifields quando necessário, configure analyzers específicos por idioma, evite shards em excesso, isso impacta em performance. Use index templates e data streams para dados temporais. Para arrays de objetos complexos, considere o tipo nested. E para paginação profunda, prefira o search after ao from e size tradicionais. E quais são as armadilhas que costumam pegar os desenvolvedores? Agregações de altíssima cardinalidade podem esgotar a memória rapidamente. Sempre prefira filtros a queries, quando a pontuação não importa. São mais eficientes. Monitore o heap da JVM religiosamente. Lembre-se que updates são reindexações completas por baixo dos panos. E nunca espere transações ACID como em bancos relacionais. O Elasticsearch é eventually consistent. Excelente overview! Se você pudesse resumir o Elasticsearch em uma frase, o Elasticsearch é essencialmente um Apache Lucene distribuído e turbinado, com índice invertido, shard inteligente, analyzers poderosos e, nas versões modernas, suporte a vetores e SQL, servindo como base para busca, observabilidade, segurança, business intelligence e análise geoespaciais em larga escala. E você, qual aspecto do Elasticsearch mais te impressiona? A velocidade das buscas, a capacidade de escalar ou talvez a flexibilidade para diferentes casos de uso? Deixa nos comentários qual parte você gostaria de ver em um próximo Deep Dive.